Olá, aqui quem fala é o Nick e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vai ser justamente o primeiro vídeo do canal desde que a gente retornou, então eu ainda estou vendo esse novo modelo que nós vamos fazer, como eu comentei no vídeo anterior. Esse vídeo, na verdade, era para ter sido gravado na Páscoa, porque o assunto sobre o qual ele se trata, que é o Newman e os seus seguidores, estavam em alta na Páscoa, no fim de semana da Páscoa. Mas acabou acontecendo alguns imprevistos, então estou gravando esse vídeo durante a semana mesmo, né? Atrasado. Mas, como prometido, aqui está o vídeo. E muitos me perguntam no meu privado, até mesmo na timeline, até mesmo no meu Curious Cat, a respeito das minhas opiniões sobre o Newman. Né? Inclusive, sempre que ele acaba postando alguma coisa nova, alguém chega para mim e fala: Nick, você viu o que o Newman está postando? Você viu o que o Newman está falando? E então eu estou fazendo aqui um vídeo um pouco para comentar a respeito disso e usar também como uma desculpa para falar de outro assunto que eu gostaria de falar, que é a respeito do neopaganismo e essas tendências anticristãs que nós estamos vendo crescendo em alguns círculos somente na internet, né? Não são coisas que dá para ser levadas a sérias, que são nichos de Twitter, né? Inclusive, eu já aviso aqui, esse vídeo vai ser sobre fofoca mesmo, vai ser sobre fofoca de Twitter. Então, não esperem um tópico muito foda, mas espero que eu consiga comentar a respeito de algumas coisas interessantes, inclusive também a minha opinião e minha relação que eu já tive com o Newman. Né? Eu acho que dá para falar de vários tópicos interessantes dentro dessa análise que eu vou fazer, né? E para começar, sempre que o pessoal vem me falar, me perguntar alguma coisa sobre o Newman, eu sempre comento a mesma coisa. Eu sempre falo, gente, não levem nada que o Newman falar a sério. Porque ele não é um intelector sério. Ele não é um cara que estuda, ele não é um cara que tem profundidade no que ele fala. Ele é completamente superficial. E ele só sabe ficar criando engajamento na internet com base nesses comentários polêmicos que ele faz. Aí o pessoal, ele é como o Matheus Tiburcio já analisou em outros vídeos dele sobre o Newman. Eu não sei de onde o pessoal tirou que isso é sinônimo de inteligência, porque os seguidores dele falam: não, o Newman é um gênio. Ele só faz esses comentários, esses posts para gerar engajamento e ele lucrar com isso. Então ele é mais inteligente que vocês. Tá, ele pode estar fazendo isso, eu tenho certeza que ele faz. Todo mundo que critica ele sabe que ele faz. E ele não precisa ser inteligente para fazer uma coisa dessas, entendeu? Claro que tem gente que dá muito mais atenção do que deveria para o Newman. Porém, a chacota que ele recebe na internet é completamente justificável. Ele se tornou uma piada. E o Newman, o que era um canal influencer aí medíocre, na minha opinião, se tornou uma completa piada. E hoje em dia somente crianças seguem o Newman. Eu nunca segui ele, nunca acompanhei o canal dele porque eu nunca gostei muito. Eu já tive amigos e tenho amigos que já acompanharam o Newman mais no passado, porém eu nunca gostei. Porque ele começou, até onde eu consigo me lembrar, no primeiro contato que eu tive com o Newman, ele começou sendo um youtuber MGTOW, né? Masculinista, como chamam hoje em dia de Red Pill. Na época ainda não chamavam de Red Pill. Inclusive, é uma história interessante, né? Como eles roubaram o termo Red Pill. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na época, antes, Red Pill era um termo associado com a alt-right americana. Então, a alt-right americana dizia que eles tomaram a Red Pill, que seria acordar para a realidade. E parte da realidade seria a falsa dicotomia entre esquerda e direita, entre os democratas e os republicanos. Por isso que eles eram alt-right, direita alternativa. Então eles defendiam ideias dissidentes. E a Red Pill sempre esteve associado em ser um dissidente, inclusive na própria metáfora que é onde ela foi criada, que é do filme Matrix. Eles são os dissidentes dentro daquele sistema alienígena, virtual. Porém, em 2018, mais ou menos, eu acho, uma feminista
ela fez um documentário a respeito do movimento dos homens, né, o movimento masculinista americano, que inclusive tem pontos bem interessantes. Eles estavam basicamente formando um movimento para combater a influência do feminismo nas leis do país, né? Eles acreditavam que as leis estavam se tornando muito misândricas, então favoreciam e davam muito privilégios para as mulheres em uma sociedade onde já não existe uma relação saudável entre homens e mulheres, então o sistema jurídico favorecia com que a mulher pudesse prejudicar o homem em casos de divórcio, separação, agressão, falsas acusações de abuso e etc. Então, ela era uma feminista e estava investigando o porquê desses movimentos. E na investigação dela, ela então se converte. Ela deixa de ser feminista. Ela percebe que muitos dos pontos que os homens estão levantando são válidos. Então ela deixa de ser feminista e então ela lança o documentário dela. E se eu não me engano, o nome do documentário é Tomando a Red Pill, né? Então, desde então, os movimentos MGTOW e masculinistas adotaram o termo para eles, né? Aí hoje nós temos eles, sou Red Pill virou sinônimo de ser masculinista, ser antifeminista, ser até mesmo MGTOW, né? Tu pega figuras como Andrew Tate usando, o Cogos começou a usar também, em canais aí, canais Red Pill e tal, contas Red Pill, e a maioria deles são pessoas bem patéticas, bem medíocres mesmo, porque eu poderia fazer em outro momento algum vídeo me aprofundando mais na questão do MGTOW, mas no geral, quem tem acesso à internet, quem tem contas em redes sociais, sabe a maneira como essa bolha masculinista age, né? O que era para ser algo para o autodesenvolvimento e autossuficiência dos homens, né? Não dependerem tanto dessa visão, vamos usar até mesmo os termos dele, misândrica da sociedade, essas tendências feministas de subversão entre relacionamentos. Só que em vez deles defenderem como o homem deve ser tradicionalmente, eles acabam por defender uma visão completamente moderna e degenerada do homem, né? Então, eles apenas defendem atitudes que são completamente deploráveis e atitudes que foram causadas pelo próprio feminismo. Então, por exemplo, se o feminismo combate o casamento, o MGTOW também vai combater o casamento, porque ele diz, não, nós não podemos casar, porque se você se casar, você vai se divorciar, sua mulher vai roubar todo o teu dinheiro, e você vai viver o resto da sua vida pagando pensão, então não se case. Aí a feminista vai lá e diz, não, eu sou contra ter filhos porque eu quero seguir uma carreira. Aí o homem, não, você não pode ter filhos porque todas as mulheres são putas. E daí a mulher fala, ah, não, eu sou feminista, não preciso namorar homem, não, vou virar lésbica. Aí o MGTOW fala, não, eu não preciso namorar mulher porque mulher é tudo puta e eu não quero namorar resto, eu quero uma virgem santa sacra, entendeu? Que vai ser ungida pelo próprio Deus, entendeu? Então, são movimentos assim completamente modernos, completamente materialistas, né? E o Newman, ele embarcou nessa onda no início do canal dele, que eu lembre, né? O conteúdo dele era majoritariamente masculinista e ele atacava muito a cultura progressista, né? Numa época onde essa era a demanda dos canais mais à direita de fazerem, né? Atacarem canais progressistas, canais de esquerdas, canais sociais-democratas, liberais esquerdistas, esse tipo de coisa. Movimento gay, né? Na época ainda não chamavam de cultura woke, mas basicamente fazendo vídeos criticando isso. O Newman, ele era basicamente o que eu lembre, né, de alguns vídeos que eu via dele na época, bem poucos. Ele era bem parecido com o canal do Tragicômico, por exemplo, né, comentando sobre cultura pop e tal. Mas o Newman, ele até tinha um canal interessante, ele era um cara que sabia falar muito bem, fazer vídeos muito bem, boas edições. Então ele arrecadou aí um público infantil, né, adolescente, mas um público que acabou se tornando muito fiel a ele. E logo depois, o Newman, ele vai evoluindo aos poucos e ele vai se tornando, eu não sei se ele já era católico, se ele se converte, daí eu não sei, mas o canal dele se volta mais para o catolicismo, né, para o conservadorismo.
E tanto que tem vídeo do Newman aí usando o capacete de templário na cabeça, esse tipo de coisa. Então, ele acaba reunindo também um público mais católico. Um público mais católico que também vai ser extremamente fiel a ele. Extremamente fiel a ele. E tu junta também essa questão que o próprio público católico, ele vai ser também extremamente misógino, né? Assim como os MGTOW. Então, esse pessoal, eles caíram num vício que eles frequentam muito a internet, são adolescentes que frequentam muito a internet, então eles veem muita putaria. Então, mulheres agindo de maneira mulheres promíscuas agindo de maneiras promíscuas. Aí isso é compartilhado, é isso que pega like em rede social. É normalmente coisa ruim que pega like em rede social. Então, eles acabam vendo só isso no feed deles e acham que isso diz respeito a todas as mulheres. O que é loucura, entendeu? Eu mesmo sou um cara que tenho várias amigas, várias mesmo, conheço muitas mulheres, e, cara, eu posso atestar, a maioria das mulheres tem desprezo por essas mulheres promíscuas. E mulher é um bicho invejoso. Então, quando elas vão fazer críticas a esse tipo de mulher, elas pegam pesado, pegam mais pesado que vocês, entendeu? Pegam mais pesado que vocês. Então, é uma falta eu diria que é uma falta de convívio social que muitos desses jovens possuem, e inclusive eu já experimentei isso, muitos vieram falar isso para mim no privado, né, porque eu consegui um número considerável de seguidores e muitos vieram no meu privado para me tirar de psicólogo, não que eu reclame, inclusive se vocês quiserem me contactar, sigam no Twitter e podem mandar mensagem lá. Só que eu não vou confirmar que eu vou responder todo mundo, né? Porque até dependendo de quantos forem, é uma impossibilidade. Que nem o meu Curious Cat. Tinha assim alguns dias que eu ficava sem entrar muito no Twitter por causa do trabalho, por causa de outras coisas. Aí quando eu jogava tinha mais de 150 mensagens no Curious Cat. Não tem como responder todo mundo. Então eu comecei a filtrar muito melhor. Mas enfim. Essas pessoas, elas têm uma falsa visão do que é a mulher, do que é o feminino, do que é conviver com uma mulher. Eles não sabem, muitos deles não sabem. E eu não estou fazendo isso para, haha, você é incel. Não, pelo contrário. Muitos ali são incels e isso é um problema grave. Eu não estou usando para denegrir eles, estou falando que o incelismo, ele existe de fato, e ele é um problema social que tem que ser enfrentado. E uma das causas do incelismo é o próprio feminismo, e o que fomenta o incelismo é o movimento MGTOW. Então, uma coisa fomenta a outra. A modernidade, ela se autoalimenta e se autodestrói. Então, não é a resposta. Então, tu pega, por exemplo, tanto MGTOWs quanto católicos, dizendo que mulheres que usam shorts são vagabundas, e estão condenados ao inferno porque elas são anticristãs, são promíscuas e tal. Só porque a mulher tá com short. E a gente não tá nem falando de short enfiado no rabo, entendeu? Como funkeiras usam e tal. Shorts normais. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente, vocês não estão na década de 20. Essas pessoas têm um fetichismo vitoriano pelas coisas, uma visão completamente profana do conservadorismo. Né? Na qual o que era, como era no passado era melhor. Não, eram tendências sociais, tendências de moda, tendências culturais e tendências morais. Entendeu? Tendências morais. Não é porque na Idade Média a mulher usava roupa cobrindo até o pescoço, quer dizer que a mulher era mais santa que uma mulher pagã que vestia um vestido até o joelho. Isso não tem nada a ver, isso não faz nada parte da composição espiritual da pessoa, da conduta da pessoa. Entendeu? A moralidade é algo que muda com o tempo. A moral, ela é eterna, mas a moralidade, ela é algo temporal, ela muda conforme os tempos. Entendeu? Assim como regras de etiqueta e vice-versa. E a moda também. Agora, uma mulher que usa um biquíni numa sociedade onde o biquíni é socialmente aceito, isso não faz dela ser uma puta. Ah, mas tem uma encíclica do bispo tal, do papa tal, de 1900 e tantantão, falando que a mulher tem que se vestir adequadamente. Só que daí tu vê na encíclica, o que é se vestir adequadamente?
tem ali roupas que devem ser usadas e roupas que não devem ser usadas, um guia de moda do Vaticano? Não, isso nunca existiu, porra. Adequadamente de acordo com a própria época. Então, por exemplo, uma coisa é a mulher usar aqueles biquínis fio dentais ou aqueles biquínis que nem são biquínis, são mais fitas isolantes, né? Uma coisa é ela vestir aquilo para se exibir, para se mostrar, para exaltar a promiscuidade. Isso é uma coisa. Agora, uma mulher, cara, uma mãe, uma esposa que só tá de biquíni ali tomando banho de sol, sem fazer nada, respeitando o marido, entendeu? Isso aí ela não faz dela ser promíscua, isso aí não faz dela ser vulgar, não faz dela ser uma pecadora. Então vocês têm um falso discernimento das coisas, às vezes, né? Então o Newman arrecadou esses dois públicos, ele conseguiu, e aos poucos ele foi se tornando um canal conspiracionista, no mesmo estilo, assim, para comparar, eu diria, da Débora G. Barbosa, por mais que ela é um pouco mais louquinha que o Newman, né? Eu acho que o Newman nunca chegou a defender terra plana e essas outras teorias malucas Mas o Newman falava de nova ordem mundial, falava dessas coisas, e vai ser mais ou menos nessa época que eu vou ter contato direto com o Newman. Porque tinha um vídeo que ele ia fazer, ele postou no Twitter uma vez, que era sobre o ocultismo nazista. O ocultismo nazista que o Newman ia fazer. E ele postou que ele tinha provas e fontes e documentos de correspondências trocadas por Aleister Crowley e Adolf Hitler. E eu não lembro se na época eu respondi ele no Twitter ou não, eu realmente não me lembro, porque eu nunca fui, eu tô usando o Twitter mais ano passado e esse ano. Antes eu tinha, mas usava, desinstalava toda hora. Mas se eu não postei no Twitter, eu postei nos próprios canais que eu frequentava no Telegram, que me mandaram. E, cara, era uma completa bobagem, né? Daí nessa época, eu me lembro que ele estava acusando o nazismo de ser satanista e coisa do tipo. Aí o pessoal da Kruxwaffen, não sei se vocês lembram do canal da Kruxwaffen, não só os membros da Crux, mas os seguidores da Crux, entraram no grupo do Newman, do Telegram, que eu acho que não existe mais, e começaram a indagar ele, questionar ele, chamar ele para o debate e também refutar ele, mostrando, não, cara, você não sabe do que você está falando, aqui, lá. E eu não sei direito o que aconteceu naquele grupo, porque eu estava banido dele. O Newman me baniu do canal que ele tinha. Mas tinha um pessoal que estava mandando algumas prints para mim, falando, Nick, vai lá debater com o Newman, chama o Newman para o debate, porque eu sou um cara que eu estudei bastante sobre o nacionalsocialismo e também já estudei bastante sobre essa questão do ocultismo nazista. Assim como eu já estudei bastante da Segunda Guerra Mundial. E então mandavam para mim, Nick, vai lá debater com o Newman, refuta ele e tal. Daí eu falei, cara, se vocês conseguirem, porque eu tinha um cara que conversava com o Newman que estava lá. Eu falei, se vocês conseguirem colocar ele aqui nesse grupo, eu debato com ele. Entendeu? Eu debato com ele. E o debate foi feito por texto, não foi uma chamada, não foi gravado nem nada. Mas eu não sei nem se eu conseguiria pegar. Eu acho que eu ainda tenho as mensagens, mas faz muitos anos. Isso foi no início da pandemia, se eu não me engano. Então botaram o Newman no grupo e ele começou a defender. Não, porque. E sempre aquela mesma narrativa superficial, né? Se tu escreve ocultismo nazista no Wikipedia, era basicamente o que o Newman estava replicando. Que é, porque o Hitler era da sociedade Thule, que era uma sociedade maçônica, neopagã, anticristã, tinha aquelas ideias pagãs da SS, porque eles usavam as runas, não sei o quê, e sempre o mesmo discursinho. Aí eu falei, cara, você não sabe do que você está falando. Você sabe quem são os ideólogos disso aqui? Você sabe quem são os livros? Sabe quais livros tiveram influência? Sabe quais opiniões desse ideólogo, desse líder sobre esse outro? Tu sabe como a revolução cultural estava sendo feita? Eu comecei a falar tudo isso usando uma fonte atrás da outra. E eu estava me saindo muito bem. O Newman estava sapateando, estava escorregando. Até que ele tentou dar uma de esperto e ele veio falar no debate sobre Miguel Serrano. Miguel Serrano é um escritor ocultista chileno, nazista, e ele desenvolveu lá a vertente do hitlerismo esotérico. Ele escreveu muito sobre ocultismo nazista e tal.
Então o Newman estava falando, você já leu as obras do Miguel Serrano? Você conhece? Tentando achar, porque provavelmente ele esperava que eu falaria, não li. Aí ele ia puxar o debate para ele. Mas, cara, ele estava falando comigo. E eu, na época, já tinha lido as principais obras do Serrano e as principais obras bibliográficas dele, né? Hoje em dia eu já li quase tudo mesmo, mas na época ainda faltavam algumas obras. Mas eu já tinha lido majoritariamente as coisas e tinha lido e compreendido e entendido mais que o Newman. E falei, sim, eu conheço. Aí ele até ficou surpreso, ele falou, estou surpreso que você conhece o Miguel Serrano. Aí ele começou a falar sobre as ideias do Serrano e tal, falando tudo errado, ele não fazia a menor ideia do que ele estava falando, ele não sabia a menor ideia. Eu tinha certeza que ele tinha lido a página do Wikipédia do Miguel Serrano, quem sabe talvez da Metapédia, entendeu? E começou a replicar. Então eu falei, cara, não, o Serrano não defende isso, porque nesse livro ele escreve isso, assado, aqui ele escreve assim, 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 nesse livro ele defende isso, então não colabora com isso que você está falando. Depois do Newman levar essa surra, ele ficou meio sem saber o que fazer, então ele acabou saindo do grupo. Depois ele veio falar comigo no privado, e ele comentou que ele estava saindo do grupo porque existiam infiltrados no grupo, ele estava com medo de terem infiltrados no grupo, que estariam ali para pegar coisas dele fora de contexto, essas coisas. Sendo que não faz nenhum sentido, porque era um grupo privado, e era um grupo, se eu não me engano, com 17 membros, e eu conhecia as 17 pessoas, entendeu? Eram amigos meus. Então, completamente esquizofrênico. Eu não sei se ele realmente acreditava que tinha infiltrados ali, ou se ele só usou como desculpa para fugir, mas depois que aconteceu isso eu falei, tá, beleza, sem problemas. Mas eu mandei para ele acho que uns 10 PDFs de vários autores, falando assim, cara, lê esses livros que tu vai ver que tu tá errado e tu vai entender verdadeiramente o que estava acontecendo historicamente ali. Aí ele olhou para os livros e falou, a maioria desses livros eu já li. Aí eu vi que ele estava completamente mentindo, como ele fez durante o debate de mentir que leu diversos autores que ele não fazia a menor ideia do que se tratavam, né? Então é nesse dia que eu descobri que o Newman é um mentiroso compulsivo. Ele não aceita dizer que não leu, ele não aceita dizer que não conhece, e ele palpita sobre autores que ele não leu. Ele palpita sobre autores que ele não leu direto. Inclusive, um dos livros que eu mandei para ele e que eu recomendo aqui para vocês é o livro The Occult Roots of Nazism, do autor Nicholas Clark, que é um dos principais historiadores sobre o ocultismo nazista na Inglaterra, e também ele tem alguns livros sobre tradições esotéricas ocidentais. É um autor fenomenal. E nesse livro, ele desmente toda essa narrativa que se construiu depois da guerra, de que os nazistas seriam satanistas, que os nazistas seriam ocultistas, que os nazistas seriam teosóficos, que sociedades maçônicas estavam por trás do nazismo. Ele desmente tudo isso, porque até então, depois da guerra, se criou essa narrativa, né, de propaganda contra os alemães. E tem um livro que mostra isso muito bem, que é o The Secret King, que é um livro sobre o ocultismo nazista, que fala, né, sobre o que foi verdadeiramente o ocultismo nazista. E o livro fala, é uma biografia de uma das maiores influências espirituais sobre o Himmler, né, que é o líder da SS, que é o Karl Maria Ulligot. Só que no início do livro ele comenta um pouco historicamente como se desenvolveu esse processo dessa associação do nazismo com forças ocultistas. E se deu por 3 fenômenos. Primeiro, propaganda de guerra contra os nazistas, né, porque eram então nações cristãs, democráticas, ocidentais falando, não, eles são satanistas, são pagãos, têm que ser combatidos. A Igreja Católica fomentou muito isso para se desassociar da imagem, né, porque a Igreja Católica começou a ser acusada de colaborar com os nazistas e de negligenciar o Holocausto, essas outras questões. Então a Igreja Católica fomentou essa visão de que o nazismo é paganismo, que o nazismo é satanista. Inclusive o Pio XII, se eu não me engano, ele tinha
ele acreditava, não sei se ele acreditava na boa fé ou não, que Hitler era satanista e praticava rituais de magia negra. Ele acreditava nisso. Se a propaganda caiu até ele, que é mais provável, ou se ele começou isso, não se sabe. Mas o Pio XI, Pio XII acreditava nisso. Uma coisa que não tem embasamento histórico nenhum, entendeu? E a outra fonte é os próprios autores esotéricos que queriam criar livros sensacionalistas sobre, como por exemplo aquele livro Hitler e a Lança do Destino, se eu não me engano, do autor Razencroft, se eu não me engano, que é um livro completamente falsificador, não é uma fonte que dá para ser levada a sério. É um livro completamente sensacionalista e mentiroso. Assim como tiveram vários. Além de vários autores quererem cunhar para você para a afirmação de que eles criaram o nazismo. Então, por exemplo, tem vários autores volkisch, nacionalistas alemães, ariosóficos, teosóficos, que falavam, não, Hitler pegou as minhas ideias e tal. O próprio Aleister Crowley tem correspondências de Crowley, essas sim correspondências reais, que o Crowley falava que Hitler teria roubado as ideias da Telema, né? Os teosofistas falavam que o Hitler tinha roubado as ideias da teosofia. O Lanz von Liebenfels, criador da ariosofia, vai falar que ele foi o criador e ele que foi o homem que deu as ideias para Hitler. E não só no campo esotérico e ocultista isso vai acontecer. Próprios autores e filósofos, como por exemplo Carl Schmitt, que é um jurista, filósofo político e jurista, vai afirmar que ele foi o grande idealizador da concepção de Estado nazista. E o que vai acontecer com isso? A SS vai acabar censurando o Carl Schmitt. Outro autor que fez isso foi o Sebanterdorf, que é o fundador da Sociedade Thule. Ele escreveu um livro chamado Before Hitler Came, que é antes de Hitler vir, onde ele basicamente fala que a Sociedade Thule fez a estrutura da doutrina nazista e que Hitler foi apenas o peão político da Sociedade Thule, o que é uma completa mentira. Essa narrativa já foi desmentida. O livro do Sebanterdorf é puro sensacionalismo, que foi inclusive censurado e fez com que os nazistas começassem a perseguir ele e ele teve que ser exilado. Um livro muito bom sobre isso que eu recomendo é o livro Hitler contra Thule. Eu não lembro agora o nome do autor, mas é um autor argentino. Inclusive é um livro argentino que eu acho que só existe em espanhol, não foi traduzido. E é um livro muito bom mesmo, que demonstra, na verdade, que a Sociedade Thule não tinha tanta influência sobre o nazismo e que, na verdade, existiam conflitos políticos e ideológicos gritantes ali dentro, né? Então, toda essa história de ocultismo nazista aí é um grande sensacionalismo e uma grande deturpação do que estava de quais ideias e correntes filosóficas e estavam passando ali na Alemanha na época. Existiam influências ocultistas sobre o nazismo? Existiam, mas não é da maneira que é comentada pelo History ou outras fontes sensacionalistas, né, para criar títulos de vídeos de YouTube para pegar bastante visualização. Então, o curioso disso tudo é que o Newman ia fazer esse vídeo que nunca foi feito. Então, eu não sei se foi diretamente eu que convenci ele, vencendo o debate, para ele não fazer aquele vídeo, mas assim como não só eu, né, mas outros que foram lá debater com ele no grupo dele. Mas acabou que eu fiz com que o Newman não gravasse aquele vídeo, que ele ia falar merda pra caralho. E isso se segue também com outros episódios do Newman, né? Eu me lembro uma vez que ele tweetou que ele tinha começado a ler René Guénon. Isso faz alguns anos. Imagina o Newman lendo René Guénon, cara. Puta que pariu. Aí, em 2 meses, ele estava vendendo curso sobre perennialismo. Vocês acham que alguém que começou a ler René Guénon em 2 meses já tem embasamento suficiente para fazer curso e dar aulas sobre René Guénon? Faz o favor, né? E esse é outro problema que eu tenho com o Newman, que é essa questão desses cursos e dessas aulas dele. Porque ele mesmo se dizia, sou professor,
tenho alunos. E o que me deixa mais espantado nisso tudo é quem tem a coragem de dizer publicamente: eu sou aluno do Newman. Caramba, cara. Tu tem que ser muito alienado pra cair numa dessas. Muito alienado. O Newman, assim como a Débora G. Barbosa, eles são especialistas em tirar dinheiro de trouxa. Devem ter aprendido com o Nando Moura. Os dois devem ter aprendido com o Nando Moura e com mestres do capitalismo. Porque não é possível. Aí depois desse episódio, eu me lembro que eu fiquei um tempo sem acompanhar o Newman e ele ficou um tempo em baixa também, né? Até que ele aparece, acho que foi ano passado, não, foi quando começou a guerra da Ucrânia. Eu acho que foi quando começou a guerra da Ucrânia, que ele começou a tomar uma postura cada vez mais nacionalista, anti-imperialista, anti-globalista. Aí eu acho que ele apoiou o Bolsonaro por um tempo, depois se voltou contra o Bolsonaro. Aí ele começou a repetir e papagaiar uma narrativa bem quarta teorética. Inclusive, eu não sei se o pessoal lembra disso, mas o Newman, ele participou do podcast da Resistência, da Nova Resistência. Ele participou, ele ficou por um tempinho trocando mensagens e seguindo, acompanhando, retweetando coisas do Rafael Machado. Então, o Newman, na época, me mandaram isso, daí eu só falei uma coisa, eu falei, cara, isso aí se perdeu de vez. Mais uma vítima da subversão duguinista na direita brasileira, né? Mas não sei quanto tempo o Newman ficou nessas, porque me falaram hoje que ele tá apoiando a OTAN e a Ucrânia. Que ele mudou de ideia, parece que ele virou anti-russo. Eu espero que seja verdade, porque é o lado certo da guerra. Mas não consigo acompanhar ele mais, inclusive porque o Newman me bloqueou do Twitter. Sim, ele tem uma tendência de me bloquear muito forte. E foi engraçado o jeito que ele me bloqueou, né? Eu vou comentar aqui. Porque ele tinha falado umas merda, aí eu tinha replicado ele, daí ele veio replicar. Aí começou que ele começou a seguir, ele não me seguia, mas ele acompanhava os meus posts pra ficar comentando embaixo. Aí ele tava me enchendo o saco, falando um monte de bobagem, um monte de asneira. Aí eu vi um post dele falando que a mãe dele fumava maconha para métodos médicos, né? Medicinais. Aí eu vou dar uma trollada nesse filho da puta. Aí eu só tuitei o seguinte: então quer dizer que a sua mãe é uma maconheira? Eu só falei isso. Ele me bloqueou. Eu tô até hoje bloqueado pelo Newman por causa disso, né? Parece o Rafael Machado, que também me bloqueou porque eu chamei ele de corno. Falar a verdade dói pra essa gente. Então eu não consigo seguir o Newman, então eu não sei das tendências dele. Então a última coisa que eu fiquei sabendo dele foi essa questão toda do neopaganismo. Que ele foi na padaria, viu Odin, teve uma epifania e começou a ser anticristão, esse tipo de coisa. E o pessoal aí ficou em choque, principalmente o público dele, que era majoritariamente católico, né? Aqueles católicos tradicionalistas, fundamentalistas e tal. Então o pessoal ficou em choque. Como assim, Newman? Você virou anticristão? Tanto que eles falam hoje em dia, né? Eles falam, teve uma época que o Newman era based. Hoje ele se perdeu. Eu falei, cara, não, o Newman sempre foi um idiota. O Newman sempre foi uma pessoa extremamente superficial, extremamente burra, nunca teve aprofundamento. E ele tem essa tendência, né? O que aparentou por um momento ser um desenvolvimento gradual do Newman, na verdade, demonstrou apenas ser zonas de interesse. O Newman, ele tinha um interesse em uma bolha, então ele participava dessa bolha. Ele começou a estudar outro assunto, trocou de bolha. Daí ele saiu da bolha masculinista, foi para conspiracionista, foi para nacionalista, foi para quarta teorética e agora está adentrando e tentando criar, né? Porque a bolha pagã meio que morreu. Eu não tenho mais contato muito com a bolha pagã, mas parece que o Newman está tentando reviver ela com esse novo neopaganismo maluco dele, né? E uma coisa que eu vou esclarecer aqui logo de cara para vocês, pessoal, para vocês não se preocuparem, é bem claro. O Newman não é pagão. Isso aí vocês não precisam esquentar a cabeça, vocês não precisam raciocinar a respeito. Ele não é pagão. Ele não estudou paganismo seriamente. Ele não sabe o que é paganismo. Então ele não é pagão. Entendeu? Eu vi um pessoal falando que o Newman estava trazendo as ideias do Varg Vikernes.
E eu gosto muito do Varg, eu admiro algumas coisas nele, eu admiro muito mais o estilo de vida que ele defende do que as ideias e a ideologia que ele segue em geral. Mas o Varg, cara, quando ele vai tratar de paganismo, ele é um completo idiota. Eu sei que ele escreveu alguns livros, guias sobre o que é paganismo, né? Ele escreveu com a mulher dele, mas aqueles livros, cara, são. Aqueles livros e nada é a mesma coisa, né? Eu queria ler eles, mas eu tenho amigos pagãos que falaram, cara, não lê, porque é pura bobagem. Tanto que o Varg é um cara que ele vai afirmar que os deuses pagãos não existiram. Só por ele ter falado isso, só por ele falar que os deuses pagãos não existem, já desqualifica completamente ele para ser pagão ou para criar algum paganismo se baseando nas ideias dele. Tanto que o Varg é engraçado, porque por mais que eu respeito ele em algumas opiniões, ele no geral é um cara bem patético, bem medíocre. E tu vê isso na própria postura que ele tem no Twitter, né? Ele age como uma criança. O Robert Stappert, que é um antropólogo, recomendo o canal dele, ele debateu uma vez com o Robert Stappert, e debateu, isso aí eu já falei, quando eu falei isso antes, o pessoal pediu o link, eles debateram pelo Twitter mesmo, não foi por vídeo. E o Robert Stappert, ele então começou a debater o Varg, mostrando que o Varg não sabia nada do que ele estava falando sobre passado, antiguidade, paganismo, espiritualidade, nada. E o Varg, então, como resposta, bloqueou o Stappert. E acabou por aí o debate. O Varg tem essa tendência de fazer essas coisas. Então, sobre fontes sobre o paganismo, o Varg é completamente nulo. Entendeu? Eu respeitaria se eles estivessem lendo o Júlio Evola. Mas o próprio Évola, isso que é curioso, o próprio Évola, para usar como fonte para defender o paganismo, é uma fonte meio tendenciosa, porque o próprio Évola não se considerava um pagão. Isso é uma coisa que o pessoal não sabe, mas o Évola, ele era católico. O Évola era católico. Ah, mas ele criticava o cristianismo. Sim, mas ele vai defender o catolicismo nas obras dele. Ele se apresentava publicamente como católico. E quando ele queria mogar os caras, ele falava, eu sou um católico pagão. Por quê? Porque ele acreditava que todos os valores, princípios tradicionais do paganismo antigo foram preservados legitimamente para a Igreja Católica. Sem falar que o desenvolvimento do Júlio Evola vai pender ele cada vez mais para o catolicismo. No final da vida dele, ele vai escrever um artigo chamado Esoterismo Católico, onde ele vai estar defendendo o catolicismo, defendendo as revelações católicas, defendendo os milagres católicos e as iniciações católicas. E o Évola nunca foi de outra religião a não ser o catolicismo. Entendeu? Agora, se tu vai falar que, mas ele fazia práticas pagãs, ele fazia ritos sexuais, gnósticos, não sei, isso aí é outra coisa. A questão que eu estou analisando aqui é o seguinte, como o Évola se via e o que ele dizia ser católico. Historicamente, católico. Agora, espiritualmente, eu não sei o que passava na cabeça dele, não sei o que passava na mente dele. Mas o Évola era católico. Tá aí uma notícia para vocês que vocês acham que não sabiam. Muitos não sabem. Inclusive, muitos católicos não sabem disso. Mas o Évola, sim, tem uma formação católica. Ele tinha uma tendência em defender o catolicismo, por mais que do jeito dele. Entendeu? Então eu não estou dizendo aqui que ele era um bom católico, ou que ele era um católico tradicionalista. Não. Mas ele era formalmente católico. É só isso. Só isso. Nada mais. Se fosse por isso, eu até respeitaria, mas eu sei que não é. Eu não sei se esse pessoal aí tem capacidade de defender o Évola, sabe? Porque o Évola é um autor que as principais obras dele são complexas. E as obras mainstream dele são bem facilmente deturpadas. Tanto que o pessoal masculinista deturpou pra caramba o Évola. Se tu pega pra ler, por exemplo, o Revolta do Mundo Moderno, tu vê vários jargões, várias frases do Évola falando sobre homem solar, iniciação solar, espiritualidade lunar, feminilidade, né, virilidade, onde tu vê que são bordões que são repetidos pela bolha masculinista, bolha masculinista essa que gosta do Évola, porém eles estão tirando todo o caráter transcendente e metafísico das análises dele e trazendo para um contexto puramente material. Então é uma coisa completamente tosca o que eles fazem. Mas, cara, o Newman não é pagão.
Ele não é pagão. Inclusive, isso aí é uma coisa que fugiu muitos. Mas nessa época que tava esse lance da padaria de Odin, ele começou uma semana e alguns dias assim postar muito sobre hinduísmo. Postar coisa de Shiva, postar umas coisas do Vedas, do Bhagavad Gita, essas coisas. Bhagavad Gita, Gita, não sei como é que se pronuncia corretamente. Enfim, né? Ele ficou alguns dias postando sobre hinduísmo e aí alguns pessoal começou a se questionar. Ele vai virar hindu? Entendeu? Esse é o paganismo que ele tá seguindo? Só que daí ele desistiu. Ele simplesmente parou de falar de hinduísmo. Então eu suponho que ele deve ter visto que é complexo demais o hinduísmo para se aprender, para se começar a estudar. Ele simplesmente desistiu. Aí ele começou a larpar também, falando de Santo Grau. Que lá o Newman sabe o que é Santo Grau? Ele começou a falar que ele tinha encontrado o Santo Grau e tal. Mano, que lá, quem é tu pra ter o Santo Grau, cara? Vai tomar no cu. É a única coisa que dá pra responder pro Newman. É isso, cara. Vai tomar no cu. Porque ele é um cara completamente idiotizante. Entendeu? Não dá pra ser levado a sério mesmo. Principalmente depois daquele debate que ele teve com o Cogos. Aí foi na fase que ele começou a defender eugenia. Ele começou do nada virou progressista e eugenista. E é muito curioso, né, essa questão também, porque daí um pessoal começou a teorizar se o Newman estaria virando nazista. Então, supostamente, o Newman estaria defendendo o paganismo e defendendo a eugenia ao mesmo tempo para defender ideias nazistas de maneira implícita. Aí tem um pessoal que veio teorizar isso, veio conversar comigo no privado falando: Nick, eu tenho uma teoria, eu acho que o Newman virou nazista. E eu falei: cara, não virou nazista. Não virou nazista, ele tá longe de ser nazista. Isso aí podem ficar claro. Ele está longe de ser nazista. O Newman não sabe nem definir o que é nazismo. Entendeu? E, cara, se tu segue o Newman depois daquele debate que ele teve com o Cogos, tu é um imbecil. Tu é um completo imbecil. Não à toa que pelo que eu vejo dos seguidores dele, esse pessoalzinho aí que usa solzinho no nome, né? Cara, a maioria parece ser criança, que tá no ensino médio ainda. Pra ter uma noção, o Newman nesse debate, recomendo que vocês vejam. Inclusive, recomendo que vocês vejam. O debate tem 2 horas. Não. Eu acho que a parte que o Newman participa tem, acho que 1 hora e pouco. Se eu não tô enganado. E, cara, o Newman fez, que eu lembro, eu vi 2 vezes esse debate. Ele fez 2 argumentos. Vou falar aqui pra vocês quais foram os argumentos do Newman. O primeiro argumento foi uma indagação que foi feita pelo cara que estava com o Cogos, que eu não lembro quem, que era o Miltown que estava debatendo com o Cogos, e ele fez uma indagação bem coerente. Né? Ele falou: ok, vamos implementar leis eugênicas de controle de natalidade de certos indivíduos. E se acabar subindo ao poder um grupo feminista radical que diz que a população masculina deve ser diminuída? Aí alguém pode pensar assim de início: é uma pergunta muito idiota, porque isso não aconteceria de verdade. Sim, eu também acredito que não aconteceria, mas a questão é, impotência existe, porque o discurso feminista para isso existe. As feministas, elas falam: nós não precisamos de homens, os homens vão ser substituídos. Logo quando começar a ter mais avanços na inseminação artificial, os homens vão ser descartáveis, dispensáveis. Uma sociedade funcionaria perfeitamente sem os homens. E não só funcionaria perfeitamente sem os homens, como seria melhor, porque as mulheres são mais inteligentes, as mulheres são mais harmônicas. Então esse discurso existe. E esse discurso, caso se radicalize, todo discurso de ódio, ele tem essa tendência de poder se radicalizar. Caso ele se radicalize e chegue ao poder político, uma medida de controle de natalidade masculina pode ser sim implementada. É uma realidade possível. É isso que eu estou falando. Quando o Newman vai responder isso, e cara, seria um desastre para a sociedade se isso acontecesse. Seria um desastre. A sociedade, a civilização ia colapsar. Entendeu?
Aí a resposta do Newman pra isso é: seria uma maravilha. Cada homem teria mais de uma mulher. Como é que leva a sério um cara desse? Como é que leva a sério um cara desses? Com um argumento tão imbecil e babaca infantil desse? Sem falar que é curioso, né? Porque o Newman é o cara que mais defende a eugenia pra pobre, eugenia pra gente burra, eugenia pra até mesmo povos, talvez, indesejáveis, né? Sendo que são esses os grupos que mais defendem e praticam a poligamia. A monogamia, ela não tem a sua origem, né? Mas ela é predominantemente europeia, ocidental. É uma ideia cristã, inclusive. Aí o Newman ele quer defender uma ideia pagã, poligâmica, que o próprio grupo que ele quer exterminar defende e pratica. Pra tu ver como é um cara completamente despreparado. Ele também trouxe aquele... Ele trouxe um estudo... Era sobre o que o estudo dele? Sobre a criminalidade. Era um estudo dizendo que a liberação do aborto diminui a criminalidade dos lugares. Então, o aborto seria, então, benéfico por causa disso. E logo depois, quando ele citou esse artigo, o Cogos vai lá e puxa. Não, mas eu conheço esse artigo. Inclusive, eu escrevi um artigo que refuta esse artigo, me baseando nos estudos de fulano, de ciclano, que apontam os erros metodológicos aqui, ali, assim, assado, entendeu? E então o Newman ficou sem argumento. A principal fonte dele e o argumento dele em relação à criminalidade, entendeu? Que também foi refutada por outros argumentos depois pelo MGTOW. Eu realmente não lembro o nome do MGTOW. É um negão. Ele vai lá e refuta, entendeu? Aí depois cai na questão da herança genética, da ancestralidade. Onde o Newman está falando que não, pessoas indesejáveis vão passar os seus traços indesejáveis para os filhos. Então, se a pessoa for alcoólatra, o filho vai ter tendência a ser alcoólatra. Se a pessoa for psicopata, o filho vai ter tendência a ser psicopata. E isso, de fato, é verdade. Isso existe dentro da genética. Inclusive, temperamento, personalidade, tudo isso é transmitido através dos genes. Só que o ponto é o seguinte: não é uma questão determinante. Não é assim que a humanidade funciona. A humanidade não é um robô que eu vou herdar tal programação e agir de acordo com ela. Não, nós somos animais racionais que somos plenamente capazes por mais que nós temos essa influência genética, nós podemos superá-la. E isso foi provado no próprio debate, usando argumentos de pessoas que nasceram em condições bem desfavorecidas, que conseguiram ter sucesso na vida, tiveram uma carreira bem sucedida e não sucumbiram à vida que os ancestrais, vamos dizer, a família possuía. Quando responderam e refutaram o Newman em relação a isso, o Newman ele se encheu o peito e falou: ah, mas isso aí é bobagem, é um caso de exceção. Todo mundo sabe que filho de peixe, peixinho é. É o argumento do cara. O argumento do cara é falar: filho de peixe, peixinho é. Aí eu pergunto pra você: puta que pariu, como é que alguém pode levar a sério um babaca desse? Não tem como levar a sério, gente. Não tem como levar a sério o Newman. Entendeu? Quem segue o Newman depois desse debate é um completo idiota. Desde então eu só vi o Newman cada vez mais defender pautas feministas, progressistas, se afirmou ser feminista, o que é uma coisa muito curiosa, né? Porque tu mostra a inconsistência do pensamento desse cara. Então, se alguém pensou, por acaso, que o Newman estaria progredindo, tu vê que não, porque ele pula de uma bolha para outra o tempo todo. Então ele começou como um canal masculinista e agora terminou como um canal abortista, feminista, progressista e até mesmo bem homossexual. Tanto que todos os seguidores do Newman que eu vejo no Twitter, eles defendem o homossexualismo. Então tá aí um baita exemplo para você seguir, um baita influencer da direita brasileira, né, cara? É uma piada. É uma piada completa. E ele ficou um pouco embaixo, eu não vi mais muita gente falando nada sobre ele, mas começou a surgir então essas contas estranhas no Twitter, todas com solzinho, né? Tem aquela do Gnomo, e tem algumas, inclusive, que eu tenho mais contato. Tem aquela do Base de Gnomo, se eu não me engano, o Bellator, tem o Reckless, acho que é assim que se pronuncia, que inclusive eu já conversei com ele é muito gente boa.
Tem umas artes muito bonitas de inteligência artificial que ele faz, e tem também o Mars. O Mars eu já conversei com ele, e por mais que a gente discorde das ideias, ele é completamente progressista. Ele é gente boa, sempre me tratou bem, eu trato ele bem, e ele é um cara gente boa, não vou falar mal dele não. Agora, o Bellator e esse outro Gnome, eles são bem burros mesmo. Tudo que eu já vi deles é da mais tremenda burrice e imbecilidade. E eu não entendo essa necessidade do pessoal pagão que tem de atacar gratuitamente o cristianismo. Teve, por exemplo, agora essa semana Páscoa, tava todo mundo feliz, aproveitando tempo com a família, não sei o que e tal, e os caras postando meme de Jesus Cristo sendo morto, Jesus Cristo podre, Jesus Cristo sendo estuprado. Cara, pra quê? O que tu ganha com isso? Tu vai convencer as pessoas a virarem pagão assim? Não, a tua graça é justamente mogar o cristão. Ah, eu estou mogando o cristão, estou trolando ele. Entendeu? Estou zoando o pagão, o cristão. Cara, isso não vai fazer a tua fé ser mais verdadeira. Porque eu sei como é que esse fenômeno funciona. Esses neopagãos, eles não conseguem ser pagãos, porque é impossível seguir o paganismo que eles querem seguir. Eles querem seguir o paganismo romano, o paganismo nórdico, esse tipo de coisa, só que não existem mais ritos, não existem mais cerimônias, não existe mais tradição oral, não existe mais sacerdócio, não existe nada. São religiões mortas. Uma vez que uma religião morta, ela não pode ressuscitar, só de maneira profana, que é o que acontece hoje em dia em várias seitas. Esse pessoal aí tende a falar, não, mas tem uma seita lá na Noruega que segue o paganismo nórdico, por exemplo. Daí tu pega lá e o que é? É Arastru. Arastru. Que é aquela bobagem neopagã modernista, completamente escrachada. Não dá para levar a sério. Né? Esse pessoal aí não tem uma espiritualidade de verdade. Eles se convertem em religião como se convertem para ideologia política. É um fetichismo estético. Ah, é bonito usar o sol como representação de Deus. Vou usar, como se os cristãos não fizessem isso. Ah, é legal aqui ficar postando de gnominho. Né? Olha como eu sou quirky. Olha como eu sou esotérico. Entendeu? Então é umas palhaçadas, cara. É fetiche estético. Nunca estudaram espiritualidade de verdade. Sendo que alguns eu vou conversar com alguns quando eu começo de fato elaborar e dissertar sobre espiritualidade, religião, iniciação, seitas, né? E como elas se desenvolveram historicamente diante da história universal, eles não sabem falar sobre. Se peidam, se atrapalham, não sabem do que estão falando. Realmente não sabem do que estão falando. Então é bem preocupante, né? É uma coisa bem infantil, seguida por crianças, não dá para levar a sério. E tu vê claramente através da oposição que eles fazem do cristianismo. Porque em carência de todos os pilares necessários para estabelecer uma religião, eles não possuem isso. Eles só têm uma coisa em comum: rejeitar a religião vigente, que é a cristã. Então, da mesma maneira que eles. Eu falei lá no início que o pessoal MGTOW acaba colaborando com as pautas feministas, esse pessoal pagão acaba colaborando com as forças modernistas que eles tendem a rejeitar. Porque ambas são anticristãs. Ambas querem profanar a verdadeira religião e espiritualidade. E quando eu falo verdadeira religião, e não estou falando da Igreja Católica, nem do cristianismo, mas de fato como funciona as ordens religiosas e como se dá a relação entre iniciação, adepto, sacerdote e Deus. Entendeu? Isso aí eles profanam completamente por fetichismo estético. Não à toa, tu vê esses seguidores do Newman, todos eles são abortistas, defendem homossexualismo, defendem democracia, abertamente se dizem progressistas, defendem feminismo. Então, esses são os caras que vão salvar o Ocidente. Esses são os caras que estão combatendo a degeneração, estão combatendo o mainstream, ou eles fazem parte do mainstream. Porque eles defendem tudo que o PT defende, por exemplo. Tudo que o PSOL defende. Entendeu? Tu coloca eles lado a lado com o Felipe Neto, eles vão concordar 100% das vezes. Entendeu? Então, repensem sobre isso. Reflitam sobre isso. Entendeu? E eu vou deixar bem claro aqui para finalizar também, esse pessoal aí não é pagão,
esse pessoal aí não é nazista, esse pessoal aí é só um bando de desocupado, um bando de idiota que estão seguindo um idiota maior, que é o Newman. E se o Newman tem alguma pretensão de criar, eu vi gente falando agora, mandaram mensagem para mim no Curious Cat, o que você acha do ocultismo do Newman? Cara, que lá o Newman sabe de ocultismo? O Newman não sabe nem definir o que é ocultismo. O Newman não sabe nem o que consiste na palavra esotérico. Pelo amor de Deus, gente. Pega qualquer vídeo do Newman, qualquer debate que ele tende a participar, qualquer resposta que ele dá, qualquer confronto que ele se dá com qualquer pessoa, ele passa vergonha. Ele passa vergonha. Não dá pra levar esse cara a sério. Aí vocês acham que ele vai criar uma seita religiosa? Ele vai criar aí e ter um grupinho de chupa-pau dele que fica seguindo ele o tempo todo. É isso, nada mais. Nada mais. Sinceramente, parem de levar o Newman a sério. Parem de acreditar que ele é um cara que está estudando coisas inalcançáveis, que ele tem um QI superior, que ele é desenvolvido, que ele é inteligente. Ele é só um autista esquizofrênico que precisa tomar medicações. Ele mesmo toma medicações. Não estou aqui caluniando ele. Não, ele toma medicações. Ele já falou antes. Ele falou publicamente já nas redes sociais dele. Inclusive, eu não queria nem tratar sobre esse assunto, porque é um assunto bem pessoal em relação a ele, que eu não sei nem se é verdade, mas me mandaram. Então, já que me mandaram esses dias, eu vou comentar por cima, mas já deixo claro que eu não sei se é verdade. Que é a relação aí, parece que o Newman tem um BO com uma ex-namorada, onde ele teria surtado, agredido ela, ameaçado ela de morte, esse tipo de coisa, e parece que o bagulho ficou bem pesado e tem um BO, uma espécie de processo sendo movido contra ele. Não sei se é verdade. Vazaram lá o documento, parece que o nome corresponde com o nome dele, mas eu vi gente falando que as idades não batem. Por mais que eu não duvido do Newman ter mentido a idade dele, da mesma maneira que o Newman já mentiu antes sobre trabalhar, ele já falou que trabalhou no Vale do Silício, que não sei o que, tudo mentira, gente, tudo mentira. O cara é um mentiroso compulsivo. É um mentiroso compulsivo. O Newman era um cara que falava, por exemplo, que a CIA estava perseguindo ele. Vocês acham mesmo que a CIA sabe quem é Newman? E isso na época que ele era um canal MGTOW ainda, na época que ele era um canal que estava recém virando conspiracionista. Vocês acham que a CIA está preocupado com um brasileiro autista falando de maçonaria, Illuminati e vestindo capacete templário na cabeça? Vocês acham que a CIA está preocupada com esse cara? O Newman ele falava que ele via na casa dele, na frente da casa dele, uma van branca que era da CIA, que ficava esperando para ver se ele ia sair de casa ou não. O cara é louco. O Newman é louco. O Newman é insano. Como é que vocês não perceberam isso ainda? O Newman é completamente esquizofrênico. Ele é extremamente idiota, extremamente babaca, arrogante. É arrogante no sentido mal da coisa. Porque quando tu é burro, insiste na burrice, tu é arrogante. Se tu tá certo, tu não é arrogante, tu tá no teu dever de ser arrogante, inclusive. Agora o Newman é só um paspalho, é só um palhaço. Não à toa tá virando paródia na internet inteira. Ninguém mais consegue levar esse cara a sério. Mas por algum motivo, sempre que ele dá um peido, sempre que ele faz um post, os caras tendem em comentar ou ficar, o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre aquilo, e não mandam só pra mim. Mandam pra várias. Mandam pra vários. Como se tivesse alguma mensagem oculta ali, como se o Newman fosse um grande psyops, né? Isso aí não existe, gente. O próprio Newman criou essa merda de psyops. Isso aí é desculpa de conspiracionista que não tem fundamentação para argumentar algo. Então acontece algum evento que ele não consegue analisar, ele fala, é psyops. É a coisa mais medíocre que alguém pode fazer. É a análise mais medíocre que alguém pode fazer. E é o que o Newman fez. E ele arrecadou seguidores fazendo isso. Um bando de idiota seguindo um idiota maior. Aí recentemente o Newman, agora parece que os seguidores dele tudo mudaram a foto, botaram um raio verde. Botaram lá um raio verde, estão disseminando esse raio verde aí, postando em todos os lugares e tal. E, cara, só passaram vergonha, né? Só que eu tenho certeza que eles se sentiram muito inteligentes fazendo tudo isso. Muito inteligentes. Tipo, nós estamos subvertendo aqui o Telegram. Estamos
o Telegram, o Twitter estão me subvertendo. Só tenho uma coisa para falar para os seguidores do Newman, para o Newman se ele estiver ouvindo, ou para todo mundo aqui. Quem verdadeiramente controla o Twitter não é o Newman. Todo mundo sabe quem verdadeiramente controla todas as narrativas que surgem, todos os trending topics que aparecem no Twitter, principalmente dentro da bolha dissidência brasileira. E esse cara é o senador Dene. É esse canalha que está por trás de todas as narrativas e todas as ideias defendidas pelo pessoal da bolha. A verdadeira revolução cultural da direita brasileira está sendo promovida pelo senador Dene. É isso aí que eu vou falar para vocês. E é nessa nota que eu vou terminar esse vídeo. Batendo exatamente 1 hora de duração. Muito bom. Mas é isso aí. Essa é a minha opinião sobre o Newman, essa é a minha análise sobre esse fenômeno neopagão newmoniano que surgiu. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e é isso aí. Falou!